Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Passando aqui para deixar mais um devocional para a página de nossa igreja, para que possamos meditar na palavra do Senhor e sermos edificados nessa sexta-feira. O texto dessa manhã se encontra em Gálatas, dando sequência, no capítulo 5. Agora nós vamos ler do verso 16 em diante, 16 em diante, onde Paulo vai tratar do confronto entre a natureza pecaminosa e a vida do espírito, esse confronto que há entre vivermos na liberdade que Deus nos dá, por meio de sua graça, e a luta contra a carne. Então vejamos o que Paulo nos diz. Por isso, digo, deixem que o Espírito guie em sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo aqui mostra uma realidade que existe em todo cristão genuíno. Essa luta contra a carne e o espírito, essa batalha interna que ocorre naquele que foi genuinamente regenerado, que se mostra agora nessa nova realidade de vida, essa vida de liberdade que Deus nos dá, que é o quê? Você passa a conviver desejando, ansiando e lutando por depender da graça de Deus para conduzir os seus passos. E por outro lado se encontra em uma batalha que é travada em nossa vida por causa da nossa natureza pecaminosa, que nos arrasta, nos levando a fazer o que não queremos, a realizar o que não queremos. E Paulo deixa bem claro quando ele diz que nós não temos a liberdade de pôr em prática o que intentamos fazer. Aos Romanos, Paulo vai dizer que ele é um miserável homem, quando ele lida com essa natureza pecaminosa, com essa luta, com essa batalha que se encontra em nossa vida. E Paulo começa dizendo que nós devemos deixar ou buscar que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. Essa é uma procura diária. Essa é uma procura diária. Aos Efésios, ele vai dizer que não devem se embriagar com vinho, mas devem buscar ser cheio do Espírito. A vida conduzida pelo Espírito é uma vida diária. Não é um momento de êxtase, não é um momento de euforia na vida do cristão, mas é algo diário, paulatino, é um envolvimento crescente e que é demonstrado diariamente nos nossos relacionamentos. Alguém que diz que cair no Espírito é fácil, difícil é andar no Espírito. E aqui Paulo nos fala que nós devemos deixar que o Espírito guie as nossas vidas, porque essa é a única forma de nós não satisfazermos os anseios de nossa natureza humana.
Nosso coração é pecaminoso. Nossos intentos, ele tem cheiro de pecado. E a única forma de não cairmos nessa prática pecaminosa é nos enchendo do Espírito, é sendo guiado pelo Espírito. Então, observe que as duas naturezas são opostas. Paulo diz no verso 17, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Ambas as coisas estão em sentido oposto. A nossa natureza humana, pecaminosa, sempre tenderá para as coisas que vão de contrário ao Espírito Santo. E isso aí é que se encontra essa batalha ferrenha entre a nossa pecaminosidade, a nossa natureza pecaminosa e a vida no Espírito, ou essa natureza produzida pelo Espírito de Deus. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Observe que essa luta não é uma luta circunstancial ou em alguns momentos de nossa vida. Ela é uma batalha que acontece o tempo todo. O tempo todo essas forças, essas naturezas se confrontam. Então é importante atentarmos para isso, porque precisamos da graça de Deus o tempo todo. Precisamos nos fortalecer no Evangelho o tempo todo. Precisamos pedir graça de Deus, misericórdia de Deus o tempo todo, porque a nossa natureza não tira férias, ela não brinca, ela não age apenas circunstancialmente. O tempo todo essa batalha ocorre no genuíno cristão. Por isso nós precisamos atentar que não temos a liberdade de fazer, pôr em prática o que intentamos fazer. Aqui nós já encontramos um princípio do mito, do mito do livre-arbítrio, que é um mito, uma falácia. Não existe o livre-arbítrio. Aqui Paulo nos mostra que nós não temos essa liberdade, plena liberdade de colocar em prática o que intentamos fazer. Mas ele diz, quando porém somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, ou não estão debaixo da lei. A única forma de fugirmos do legalismo, de lidarmos com o legalismo de forma séria, é andarmos na direção do Espírito Santo de Deus, é sermos guiados pelo Espírito. Não há um caminho secundário, não há um caminho, um outro caminho que seja, para vencer o legalismo, tratar com o legalismo em nossa vida, para lidar com essa batalha somente sendo guiado pelo Espírito de Deus. E atente para o texto. Ser guiado pelo Espírito de Deus não é tentar guiar o Espírito de Deus, não é tentar fazer manobras com o Espírito de Deus, não. É estar sujeito, é estar quebrantado, dependente da ação, da condução do Espírito de Deus. Que Deus nos guie por meio do seu Espírito, por meio de sua palavra, para a glória do seu nome, para que possamos viver, enfrentar esta batalha que é diária, que é constante em nossa vida, e que venhamos nos deleitar em Deus e em fazer e viver a sua palavra e para a glória do seu nome, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. Deus abençoe o seu dia, um forte abraço.